Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Provérbios, 31º encontro, Provérbios capítulo 13, do versículo de 1 a 13. Ouçamos nossa leitura. Filho sensato, aceita a correção do pai. Filho insolente, não escuta a repreensão. O homem se alimenta com aquilo que fala, mas o ventre dos injustos se alimenta de violência. Quem vigia a própria boca conserva a vida. Quem solta a língua caminha para a ruína. O preguiçoso muito quer e nada tem, mas o trabalhador satisfaz o apetite. O justo detesta a mentira, mas o injusto calunia e difama. A justiça guarda o homem íntegro, mas o pecado arruína o injusto. Muitos se fingem de ricos e nada têm. Outros parecem pobres e possuem muitos bens. O rico paga resgate por sua vida, mas o pobre não sofre ameaças. A luz dos justos brilha, mas a lâmpada dos injustos se apaga. A insolência só provoca brigas, mas a sabedoria acompanha os que se deixam aconselhar. A riqueza conseguida de repente acaba diminuindo. Quem ajunta pouco, a pouco se enriquece. Esperança que tarda deixa doente o coração. Desejo que se realiza é árvore de vida. Quem despreza o conselho se arruinará. Quem respeita o mandamento será salvo. Estes são os versículos que nós vamos, então, comentar. Filho sensato, aceita a correção do pai. Filho insolente, não escuta a repreensão. Aqui se trata de um ensino doméstico que também se aplica ao ensino escolar. A autoridade do pai e mestre é indiscutível. É o princípio da autoridade que deve ser respeitado. O filho discípulo, se existe uma aceitação disciplinada do ensino da autoridade pai e mestre, é sinal de que ele está procurando a sabedoria. Aquele que é sábio procura agir de acordo com as leis da sabedoria, que ensinam comportamento moral e que se opõe ao instinto animal, à natureza, que é cego. O instinto é cego. A educação deve fazer entender as consequências de um comportamento caprichoso, de alguém desobediente, instintivamente insolente, que não está disposto a ouvir a repreensão do pai ou do mestre, e não está disposto a restringir sua vontade instintiva e caprichosa, se tornando um resistente a qualquer repreensão. Versículo 2. O homem se alimenta com aquilo que fala,
mas o ventre dos injustos se alimenta de violência. Os versículos 2 e 3 expressam sentenças sobre a palavra dita. Deve-se entender dois momentos. O primeiro, coração-mente, a mente, que se trata da concepção das ideias, e os lábios, mãos, que expressam a manifestação das ideias, o resultado. Podemos usar um ditado popular aqui: o mal que nasce na tua boca cai em teu colo. Devemos entender que os termos boca, lábios, língua, esses termos se referem a três diferentes espécies de apreensão intelectual: a sabedoria boca, o entendimento lábios, o conhecimento língua. A boca se refere à sabedoria moral, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, que pode ser comido, seja para o bem, seja para a destruição. No campo moral se abre a estas possibilidades. Aquele que se apresenta, o ventre dos injustos, trai o propósito de seu ser, que foi criado direcionado ao bem, violando, desvirtuando suas faculdades e qualidades, essas realidades contidas nele, perdendo o controle de sua inteira personalidade, e assim se alimenta de violência. Versículo 3. Quem vigia a própria boca conserva a vida. Quem solta a língua caminha para a ruína. Deve-se vigiar tanto o que entra pela boca quanto o que sai dela. Aqui se apresenta um método adequado para levar uma vida em plenitude, evitando a ruína humana. Boca simboliza uma reflexão interior e lábios uma fala externa superficial. O que solta a língua, o caluniador, o mexeriqueiro, o tagarela, dissipa com sua língua. Suas forças ficam abertas para a ruína. A atenção no falar, vigia, a autossabedoria, deve-se pensar antes de falar, refletir interiormente e assim conservar sua identidade, sua sabedoria e idoneidade. Como diz, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Versículo 4. Preguiçoso muito quer, nada tem, mas o trabalhador satisfaz o seu apetite. O desejo por si só é ineficaz. O critério moral não está no desejo, mas no querer. Para que serve ao preguiçoso querer muito, desejar, se o desejo não vem unido, se ao desejo não vem unido o esforço para executar? Aqui alma e desejo traduzem a mesma palavra, nefesh, em hebraico, que quer dizer sugerir, um sentido de proposição para, que é inexistente no preguiçoso e muito forte no homem decidido. A alma, nefesh, dos decididos, ela vem satisfeita. O preguiçoso não tem vontade de fazer com que seus membros e faculdades possam trabalhar com disciplina e objetividade. Quanto menos alguém está preparado para trabalhar com o intuito de satisfazer seu apetite, mais voraz será seu apetite e seu desejo. As pessoas trabalhadoras,
executam seus trabalhos e se satisfazem em seus apetites, pois alcançam seus objetivos. Assim, na vida espiritual, a alma do preguiçoso pode desejar a perfeição espiritual, mas as suas vontades e faculdades não, em nenhum momento, se esforça ou trabalha para atingir a perfeição espiritual, se frustrando pela sua fraqueza e inércia. Versículo 5. O justo detesta a mentira, mas o injusto calunia e difama. A calúnia e difamação têm caráter destrutivos. O injusto aceita a calúnia e, ao mesmo tempo, ele revela que despreza aquele que ele calunia e difama. O justo deve basear ou buscar sua retidão na verdade. Se por acaso o justo dá crédito à calúnia e à difamação, revela quem ele é, se tornando pior do que os outros, porque acreditam numa mentira. Versículo 6. A justiça guarda o homem íntegro, mas o pecado arruína o injusto. Aqui justiça e pecado, maldade, surgem como entidades personificadas. A justiça protege o homem íntegro. O pecado destrói o injusto. Os verbos guardar e arruinar aqui referem-se à retribuição. Os justos e os pecadores vivem do fruto de suas escolhas e obras. A busca da justiça protegerá o homem íntegro de qualquer dano, mas o injusto pecador trará para si mesmo a sua própria ruína. O justo é inabalável nas suas escolhas e mantém a trilha da vida escolhida, que é a trilha correta. Está de acordo com os mandamentos. Versículo 7. Muitos se fingem de ricos e nada têm, outros parecem pobres e possuem muitos bens. Os versículos 7 e 8 são sentenças sobre riqueza e pobreza. A verdadeira riqueza não consiste no acúmulo de bens. Não existe nenhuma ligação entre os bens adquiridos e os seus possuidores. Eles estão separados. Como os que fingem ser ricos e se dão com suas ilusões daquilo que não possuem. Como aqueles que parecem ser pobres, possuidores e possuem muitos bens adquiridos. Assim, aquele que é materialmente rico, na verdade nada tem, no sentido de ganho espiritual. Sua riqueza ele não a levará, mas deixará como herança ou perderá tudo o que possui. Aquele que gasta seu dinheiro em caridade se faz pobre e, através das boas ações, adquire, na verdade, a verdadeira riqueza. A riqueza espiritual que irá durar por toda a eternidade. Versículo 8. O rico paga resgate por sua vida, mas o pobre não sofre ameaças. A lei admitiu o resgate de uma vida por meio do dinheiro. Êxodo capítulo 21, versículo 30. E exclui pagar resgate em outras situações. Números capítulo 35, versículo 31. O Salmo 40 nos afirma: quem nada tem, a ninguém teme, ou o homem pobre, o ladrão não visita. Onde os Provérbios, capítulo 10, versículo 15a, nos diz: o rico conta com a proteção de seus bens em eventuais situações, mas o pobre nada tem. Versículo 9.
A lei dos justos brilha, mas a lâmpada dos injustos se apaga. Luz e lâmpada são imagens de uma vida em paz e prosperidade. Provérbios capítulo 29, versículo 3. Enquanto caos e ruína são representados pelas trevas. Provérbios 4, versículo 18 a 19. O justo irradia luz, sabedoria, irradia vida e a espalha para todos os lados. Os injustos vêem seu projeto humano centrado em seu egoísmo e forças, desaparecendo nas trevas e fracasso. O justo é o sábio, o injusto é aquele que não teve sucesso. Sua vida é provisória, só permanece enquanto ele vive neste mundo. Versículo 10. A insolência só provoca brigas, mas a sabedoria acompanha o que se deixa aconselhar. O insolente, o sábio, de um lado, o insolente do outro. Duas atitudes que expressam duas pessoas em seu modo de agir. O insolente é destruidor ao provocar desavenças e brigas, ao dividir as pessoas. Enquanto o sábio, no exercício da sua sabedoria, dá bom conselho e é fonte de paz e vida prática. A insolência denota uma deliberada vontade em rejeitar abertamente qualquer sabedoria e verdade. Resistência a qualquer possibilidade de conselho. A arrogância prevalece numa atitude cínica em que se rejeita a lei moral. A controvérsia se evolui para a discórdia rancorosa próxima à agressividade. A sabedoria aconselha, quer chegar ao entendimento e à paz entre as pessoas, e as pessoas dispostas à paz acolherão os conselhos para o bem da comunidade. Versículo 11. Riqueza conseguida de repente acaba diminuindo. Quem ajuda a pouco se enriquece. A riqueza conseguida de repente não significa que foi conseguida desonestamente, mas há uma riqueza sem base sólida. Aquela outra, aos poucos, vai se ajuntando. A riqueza como construção deve ser obtida dia a dia, o fruto do trabalho persistente e disciplinado. Quando se dá valor às conquistas diárias, não se corre atrás das coisas que podem acabar logo, porque elas são fáceis demais. Versículo 12. Esperança que tarda deixa doente o coração. Desejo que se realiza é a árvore da vida. Voltando ao versículo 11, quando diz, quem ajunta pouco a pouco. Não importa a demora, quando se cumpre, se torna uma árvore fecunda. A palavra esperança denota uma ação de espera confiante. Já a palavra desejo é um mero anseio que não tem fundamento em nenhuma garantia objetiva de realização. Mesmo a esperança em base sólida poderá causar certa frustração pela demora, se ela demora a ser alcançada. No caso do desejo, que não tem nenhuma esperança real, a frustração é mais doentia, que se por acaso o desejo for cumprido de forma inesperada, aí a pessoa experimenta um novo retorno à vida, a árvore da vida. Versículo 13. Quem despreza o conselho se arruinará. Quem respeita o mandamento será salvo. Desprezar significa a morte. Rejeitar significa vida. Aqui se refere à Torá, a lei, os mandamentos. Ao dar crédito à Torá,
não se deve desprezar nenhum dos seus mandamentos. O respeito é um ato de sabedoria e de uma vida vivida segundo os mandamentos. Ao cumprir um só mandamento da Torá, será recompensado como se tivesse cumprido toda a Torá. O ímpio despreza o conselho e a Torá. Seu destino é sua própria ruína. O justo sábio respeita o mandamento. Este será salvo, recompensado pela sabedoria. Rejeitar o mandamento implica a toda a Torá. E um mandamento vivido da Torá significa um mandamento vivido de toda a Torá, de toda a lei. Este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.